Olá, personal! Seja muito bem-vindo à segunda aula da semana Personal Trainer de Resultado. Eu sou Paulo Mazeu. E eu sou o Thiago Mazeu. Que pelo sobrenome já entrega que somos irmãos. E nós trabalhamos com prevenção às lesões e performance há mais de 20 anos. É isso mesmo, é muito tempo, hein? Oh. Nessa semana, você está aprendendo o caminho para se tornar um personal trainer altamente valorizado, sendo um especialista do movimento. Em outras palavras, um personal que tem uma visão avançada de treinamento, enxerga o que outros personagens não conseguem enxergar e possui o conhecimento e as ferramentas completas para lidar com segurança e eficiência com qualquer tipo de aluno. E, consequentemente, é muito mais valorizado por isso. Na aula de hoje, você vai aprender os 3 pilares que formam o personal trainer altamente valorizado. Vamos mostrar todos os benefícios e os resultados incríveis que você pode atingir ao possuir esses conhecimentos. Antes, vamos descobrir rapidinho o que nossos alunos que já estiveram com a gente têm para dizer sobre a nossa metodologia. Confere aí. A visão avançada, ela dá abre uma porta para você, abre uma visão para você, que você parece que você tinha um tampão assim, e de repente ela faz assim na sua visão. Você começa a ter mais segurança do que você está fazendo. Quando chega então um aluno para mim, com lesão, eu me sinto assim extremamente, primeiro, feliz que eu posso contribuir em ajudar aquele aluno. Então, o primeiro ponto é esse. E profissionalmente isso é excelente, porque sabendo lidar com esse aluno, a gente tem uma valorização, o aluno já tem uma outra percepção do personal especialista do movimento, depois que a gente faz o método, conclui o método, então assim, satisfação enorme, que eu tenho aí em ter tido essa oportunidade de fazer esse método e hoje a carreira aí está alavancando aí na valorização e em número de alunos. E a cada aula dava para ver a forma com que parece que iam saindo camadas da frente, sabe? Então você começa a ver o quanto que tem uma forma muito mais segura e uma forma que é um diferencial muito grande de se trabalhar. E que realmente isso nos torna profissionais extremamente diferenciados. Na primeira aula dessa semana, nós ensinamos as 5 causas do valgo dinâmico do seu aluno. Se você ainda não assistiu, vai lá e assista. E depois você volta para essa aula. Além das causas do valgo dinâmico, nós também mostramos os pontos cegos que limitam e muito a carreira do personal trainer sem que ele saiba. Uma dessas causas pode estar limitando você também. Nós apresentamos as diferenças entre um personal comum e um personal especialista do movimento. E nós trouxemos os números de uma demanda enorme de alunos que precisam de um personal que tem esse conhecimento específico. Então, essa aula aqui só vai fazer sentido se você assistir a aula 1. Se você já assistiu, já está tudo certo, então fica aqui com a gente que nós vamos seguir. E nós já aproveitamos para agradecer a você e a todas as publicações e comentários que foram deixados na primeira aula. Nós fizemos questão de responder um a um e nós ficamos muito felizes e gratos de ver esse movimento de personagens comprometidos em transformar a educação física em algo muito maior e mais forte, através de um conhecimento simples, direto e muito eficiente. Mas vamos ao conteúdo, pois hoje você vai aprender os 3 pilares que formam o personal altamente valorizado, sendo um especialista do movimento. Durante a aula de hoje, você vai perceber que esse conteúdo, embora essencial, não nos foi ensinado nem na faculdade nem na pós-graduação. É algo totalmente diferenciado e eu não consigo imaginar trabalhar com atividade física sem aplicar esse método. O primeiro pilar é a identificação das disfunções musculoesqueléticas. As disfunções musculoesqueléticas causam lesões e limitam a performance. E esse pilar explica para vocês como identificar exatamente essas limitações físicas. Já imaginou você dominar uma análise funcional do movimento que identifica esses desequilíbrios e assim você tem uma espécie de raio-x do corpo do seu aluno? Quais músculos estão encurtados, quais estão fracos, articulações com falta de mobilidade, as diferenças entre lado direito e lado esquerdo,
Sim, isso existe. Quando você fala para um possível aluno que o início do seu trabalho é feito dessa forma, aplicando uma análise funcional e que você usa estes dados para ter um panorama geral do corpo dele, descobrindo quais as prioridades e exercícios específicos você precisará fazer, tudo será bem diferente. O aluno vai te olhar com outros olhos e desejar que você tenha algum horário para atendê-lo. Como já disse anteriormente, eu não consigo imaginar hoje em dia trabalhar com alunos sem isso. Na medicina, pensa comigo, o médico examina o joelho e solicita exames para saber realmente como estão as estruturas antes de fazer algum procedimento. Na fisioterapia também, tem testes específicos, realizados antes de iniciar a reabilitação. Na odontologia, também os dentistas aplicam ou solicitam exames antes de sair abrindo os dentes ali dos seus pacientes. E na educação física, que também é área da saúde, já se perguntou por que não são aplicados testes que identificam todos esses pontos citados acima, antes mesmo de iniciar um programa de treinamento? É muito comum pular esta etapa e já colocar os alunos para correr, pedalar e levantar pesos. Um dos maiores especialistas do movimento, o grande mestre Gray Cook, diz com muita clareza: nunca coloque carga sobre uma disfunção musculoesquelética. E existe um motivo para isso. Disfunção, como o próprio nome diz, é o que não está funcionando bem. Se falta mobilidade no quadril, isso é uma disfunção. Se falta estabilidade lombar, isso também é uma disfunção. Ou seja, todos os nossos alunos têm disfunções. E é nosso papel o quê? Identificar estas disfunções através da análise funcional. Isso. E talvez você esteja imaginando assim, nossa, será que esses testes são muito complexos, são muito difíceis de aplicar? Mas para te mostrar como eles são bem simples, eu vou colocar aqui na tela a imagem de um aluno meu fazendo o teste de mobilidade no ombro. Esse aluno, na anamnese inicial, ele disse que não tinha nenhuma lesão, não tinha dor e que o objetivo dele era só emagrecer e ganhar massa muscular. Vocês viram a imagem? O teste é bem simples, é só ver a amplitude de movimento que o aluno consegue alcançar. Agora, viram a assimetria. Imagine, se eu não tivesse aplicado os testes da análise funcional, identificado essa limitação e colocasse esse aluno já para fazer musculação antes de restaurar a mobilidade no ombro dele, muito provavelmente teria ocorrido uma lesão. Então, com esse exemplo, você conseguiu ver claramente que se não avaliamos, estamos praticamente dando tiro no escuro, adivinhando. Seria como o médico, como o Thiago falou, fazer uma cirurgia sem pedir nenhum exame para ver exatamente o que o paciente precisa. Agora eu vou te mostrar o depoimento de um aluno meu. O Cláudio tem 26 anos e ele sentia muita dor no quadril. O médico pediu para ele uma ressonância magnética e não identificou nenhuma lesão. Ele fez fisioterapia por mais de um ano, mas a dor ainda persistia. Por quê? Porque a causa da dor estava longe do local da dor. Ele conta pra gente um pouquinho, veja só. Acho que o método que você aplicou, Paulo, foi algo muito diferenciado com tudo que eu já tinha experienciado e tentado antes. Foi o método que fez a diferença para mim. Tentei diversas vezes, durante diversos anos, com diversos outros profissionais, me ajudar com a dor, com meus problemas e nada funcionava. Foi 100% esse seu método que funcionou comigo e foi algo que fez a diferença para minha vida, algo que me ajudou com a minha dor, me ajudou a chegar onde eu estou hoje, me solucionou os problemas. Então é algo que realmente teve um impacto não só para mim fisicamente, como emocionalmente e para minha qualidade de vida hoje. Ao identificar que o Cláudio tinha um encurtamento muito acentuado na banda iliotibial, eu entrei com uma estratégia de liberação miofacial e ganho de flexibilidade focando especificamente nessa região. Em menos de 2 meses, ele não tinha mais nenhuma dor. Qual foi a mágica? Nenhuma. Não existe mágica, existe método. E o que eu fiz foi aplicar um método para identificar a limitação e restaurar a função. Agora, pensa comigo, imagina você aplicando esses testes e com isso sabendo exatamente o que seus alunos precisam. Sim, é uma ferramenta muito importante para ajudar você a ser um personal com alta valorização. E a gente espera que, com estes exemplos,
tenha ficado claro para você que este primeiro pilar é fundamental para o personal especialista do movimento. Vamos então para o segundo pilar? Vamos! O segundo pilar, também tão importante quanto o primeiro, consiste em dominar o mecanismo das lesões e os exercícios preventivos. Quantas pessoas hoje em dia têm algum tipo de lesão? Lombar, joelho, ombro e por aí vai. Os estudos mostram que os números são bem altos. Você pode estar pensando, olha, eu não sou médico, não sou fisioterapeuta, eu não preciso entender de lesões. E é justamente aí que você se engana. Sabe por quê? Na maior parte dos casos, essas lesões não são cirúrgicas. Esse aluno ele já está liberado pelo médico, liberado pelo fisioterapeuta e precisa se exercitar. Mas precisam também de um personal que saiba o que ele pode fazer e especialmente o que ele não pode fazer. A função do fisioterapeuta é reabilitar o paciente e encaminhá-lo a você, que dará continuidade ao trabalho, ganhando flexibilidade, força, condicionamento cardiovascular. Mas é fundamental que você saiba o que pode e o que não pode fazer. Se esse aluno, por exemplo, tiver uma hérnia de disco, um desgaste na cartilagem do joelho, um acrômio granchoso, por exemplo, que vai predispor uma síndrome do impacto no ombro, você precisa saber o que você pode fazer. Quando o personal aprende sobre essas lesões e descobre quais exercícios ele pode ou não fazer em cada caso, ele se torna um profissional diferenciado. E o reflexo disso é que suas aulas vão realmente para outro patamar. Vou dar como exemplo uma síndrome muito comum, a famosa condromalácia patelar, que afeta 25% da população mundial. Isso mesmo, 25% da população mundial, ou seja, a cada 4 alunos seus, é provável que um deles esteja desenvolvendo essa síndrome que vai dos graus 1 a 4. O que caracteriza a condromalácia é o desgaste da cartilagem, que fica entre a patela e o fêmur. Talvez você já tenha ouvido falar que no caso da condromalácia, os exercícios isométricos são os mais indicados. Mas alguns encurtamentos específicos, como o reto femoral e os isquiosurais, aumentam significativamente a compressão patelofemoral, agravando e muito a condromalácia. Ao aprender isso, você sabe exatamente o que deve ou não fazer no caso da condromalácia e pode estruturar um treinamento com segurança e eficiência para o seu aluno. Você consegue visualizar o reconhecimento e valorização profissional que adquire quando explica esses dados para o seu aluno e ele percebe que está nas mãos de um profissional que sabe o que está fazendo? É essa a diferença que uma metodologia eficiente pode fazer na sua vida e na vida de seus alunos. Espero que eu tenha conseguido te mostrar que esse segundo pilar é fundamental para o personal trainer especialista do movimento. Mas antes de passarmos para o terceiro e último pilar, veja esse depoimento do nosso aluno da última turma. Dominar o mecanismo das lesões me diferenciou muito. Por quê? Porque agora, primeiramente, quando vem um aluno para mim falando que tem algum tipo de lesão, eu sei exatamente o que é aquela lesão. Antes eu tinha dificuldade, não sabia o que fazer. E hoje, além de explicar para o aluno o que é essa lesão, eu consigo conversar com outros profissionais da saúde, com médicos, com fisioterapeutas. E isso para o aluno é algo assim fantástico. A gente ter o domínio, ele sente muito mais confiança no que a gente está fazendo com ele. Então esse pilar também mudou assim muito, né, o meu atendimento, mudou muito quanto os alunos agora me reconhecem. Legal, né? Eu acho que ajuda a deixar claro como que um personal especialista do movimento se sente de verdade. Vamos agora então para o último pilar, que é tão importante quanto os outros. O terceiro pilar consiste em aplicar o quê? Uma sequência estratégica de treinamento para restaurar a função e com isso prevenir as lesões e ganhar performance de forma muito mais eficiente. A sequência estratégica de treinamento é essencial, pois não adianta você saber identificar as limitações do seu aluno, entender sobre as lesões, como a gente falou, se você não sabe propor a solução para esses problemas. É fundamental propor a solução.
Então, a estratégia de treinamento, ela tem uma sequência ideal que precisa sim ser respeitada para que você possa atingir os resultados esperados com seus alunos. Então, para que você possa entender bem a importância dessa estratégia, eu vou te dar um exemplo. Vamos imaginar junto aqui que você tem um aluno chamado Eduardo, o Dudu, ok? Você aplicou os testes da análise funcional no Dudu e identificou que ele tem um encurtamento do psoas. Mas não é só isso. Num outro teste simples e específico, você também identificou que ele tem falta de estabilização na lombar. Na hora de desenvolver a sua estratégia de treinamento, o que você vai trabalhar primeiro? O encurtamento do psoas ou você vai trabalhar primeiro a estabilização lombar? Se você disse o encurtamento do psoas, você acertou, porque apesar do psoas ser um flexor do quadril, se ele tiver encurtado, vai ficar impossível melhorar a estabilização lombar. Compreendendo isso, aí sim é possível de verdade ajudar o Dudu. Agora, outro aspecto que está dentro dessa estratégia de treinamento é a compreensão de que o movimento eficiente reflete diretamente na prevenção às lesões e performance. Ou seja, existe um alicerce do movimento. Como assim? O movimento tem um alicerce? É isso mesmo. Vamos pegar um exemplo como o gesto esportivo de corrida aqui do Usain Bolt ou o gesto da natação do Michael Phelps. Sem sombra de dúvida, são movimentos eficientes, certo? Afinal, são os melhores atletas do mundo na sua categoria. Esses movimentos eficientes, eles têm um alicerce. Assim como toda casa bem construída tem um alicerce, o movimento eficiente também tem. E o alicerce do movimento são os padrões de mobilidade e estabilidade articulares. Como vocês podem ver nessa imagem que a gente colocou aqui na tela, cada articulação do corpo tem uma predominância, ou de mobilidade ou de estabilidade. E esses padrões são sempre alternados. O pé tem uma predominância de estabilidade, já o tornozelo, de mobilidade, o joelho, estabilidade, o quadril, mobilidade, a lombar, estabilidade e assim por diante. Se algum desses padrões não estiver funcional, o alicerce do movimento estará comprometido. E assim como uma casa que não está segura sem alicerce, o movimento também não vai estar seguro, caso a mobilidade e a estabilidade não estejam bem trabalhadas. É isso mesmo. Se você coloca seu aluno para nadar, pedalar, correr e fazer treinamento de força antes de identificar e restaurar os padrões de mobilidade e estabilidade, é como tentar construir uma casa sem primeiramente criar o alicerce. A chance dessa casa cair é muito grande. Assim como a chance do seu aluno se machucar ou não conseguir os resultados desejados também é enorme. Sem dúvida. Você compreende então como esse terceiro pilar, a sequência estratégica de treinamento, que a gente deixou até por escrito aqui para você, ela é simplesmente essencial. Talvez você até esteja se perguntando se isso é para você. E nós podemos garantir que sim, é para você. Porque isso aqui não é apenas um conhecimento extra que você pode ou não pode ter. Esses 3 pilares são fundamentais para trabalhar com qualquer aluno de forma eficiente e responsável, como um verdadeiro profissional da saúde. E é isso que nós precisamos sempre buscar ser. Quando você começar a aplicar esses 3 pilares na sua prescrição, a identificação das limitações físicas com a análise funcional, a compreensão do mecanismo das lesões e aplicar uma sequência estratégica de treinamento, eu não tenho a menor dúvida, você irá para um outro patamar na sua carreira. Nosso querido aluno Rafael Barcelos, atleta profissional de golfe, é um exemplo de como esses pilares, quando bem aplicados, fazem toda a diferença. É o meu exemplo de, com 35 anos, ter um corpo de 60, 65. Porque quando eu tive aquela análise lá daquele médico, ele me falou, cara, tu tá com um corpo de 60, 65 anos. Tu tem artrose no quadril, a tua vida de atleta, entre aspas, porque eu não era atleta, eu era atleta de treino.
mas não de preparação física. E eu achei, cara, vou durar quanto tempo mais? 4, 5 anos, 3 anos, 2 anos? Porque era muita dor, eu tinha muita dor. Com o nosso treinamento, cara, é espetacular, entendeu? A gente formou uma equipe aí, e nem tu falou, eu nunca imaginava eu com 50 anos estar jogando o que eu tô jogando hoje. Paulinho, eu treinava tomando de remédio, Voltaren, eu treinava 4, 5 horas. Eu chegava em casa 6 da noite, 6 da tarde, mais ou menos ali. Eu chegava, deitava um pouco na cama para descansar. Eu não conseguia sair da cama de tanta dor com o remédio. Isso aí é um pesadelo, né? Pô, isso aí não vou durar muito, sabe? Porque é muito gratificante com 50 anos de idade jogando contra os moleques de 20, 22, 25, 30 e poder ganhar deles, né? Porque não é fácil. Eles estão, sabe, tem talento, tem uma juventude aí boa, então é muito bom estar com 50 anos competitivo. É isso, meus amigos e amigas, nós temos tudo para fazermos a diferença na vida dos nossos alunos e com isso conquistar um lugar de destaque em nossas carreiras. Hoje, nós trouxemos aqui mais alguns exemplos e provas concretas de que é possível sim nós sermos muito bem-sucedidos dentro da nossa área quando nos qualificamos e buscamos ser profissionais ainda melhores. Só depende de nós. Tudo isso que te mostramos até agora é a base da nossa formação completa, da nossa certificação. Lá, cada um dos pilares é explorado mais a fundo, com muito mais detalhes e informações. E nós acompanhamos e ensinamos cada personal trainer a se tornar um especialista do movimento. Mais para frente, na nossa série de vídeos, você vai saber mais sobre essa oportunidade de participar da nossa certificação completa, que tem 4 meses de duração e é para todo mundo, quem já atua como personal ou quer começar. Agora, nós queremos ter certeza que você entendeu a diferença que faz ter esse conhecimento para seus alunos e para a sua carreira. Hoje, você descobriu um pouco mais sobre o quão eficiente e valorizado você se torna ao saber identificar exatamente o que seu aluno precisa. A análise funcional pode até ter uma aplicação simples, mas os resultados são preciosos, porque você deixa de só adivinhar e começa a identificar de fato as necessidades do seu aluno. E isso muda o jogo. Nós também falamos sobre entender o mecanismo das lesões de forma didática, para compreender quais disfunções geram cada lesão. E agora, você já sabe que essas disfunções muitas vezes estão longe do local da dor ou da lesão de fato. Também comentamos aqui como um grande número de pessoas possui dores e lesões e elas precisam de um personal que tenha esse conhecimento específico, que saiba o que pode e o que não pode fazer. Quando você tem, você se torna valorizado por oferecer exatamente o que seu aluno precisa. O que é cada lesão, o que pode, o que não pode fazer em cada caso. E eles percebem isso, viu? Faz muita diferença. E além disso, você consegue conversar de igual para igual com o médico e fisioterapeuta sobre esse assunto. E para finalizar, unindo todos esses pontos e dando sentido para essa jornada, é saber aplicar uma sequência estratégica de treinamento para restaurar a função e assim prevenir as lesões e ganhar performance de forma eficiente e com qualidade. Existe um passo a passo que precisa ser respeitado. É igual uma receita de bolo. Se você trocar a ordem ou errar os ingredientes, não vai dar certo. Mas se você entende o assunto de verdade, segue um passo a passo, tem esse conhecimento e aplica as estratégias e sequências corretas, o resultado é exatamente o que você esperava. E é claro que a nossa próxima aula está imperdível. E para manter dentro do que o Paulo falou, tem a cereja do bolo. Na próxima aula, nós vamos mostrar na prática o personal especialista do movimento atuando. Vai ser assim, nós vamos aplicar um teste da análise funcional que tem relação com o valgo dinâmico. Vamos falar sobre uma lesão muito comum em nossos alunos e vamos aplicar a sequência estratégica de restauração. Você vai ver a aplicação dos 3 pilares e entender como o método é simples, didático e eficiente. E nós também vamos mostrar para você o mapa completo da certificação iFit Pro. A aula está imperdível. Não esqueça, é amanhã, quinta-feira, às 21 horas.
E antes de irmos, nós temos aqui um último pedido para você. Aproveita que você já está aqui e conta pra gente o que você achou dessa segunda aula. É só deixar um comentário aqui embaixo. Nós vamos ler e responder todos eles, um por um, porque a sua opinião é muito importante para a gente. Então, muito obrigado por você estar aqui com a gente, gratidão. E nos vemos amanhã, às 21 horas. Um grande abraço. Um abraço e até lá. Me sinto segura tendo esse domínio, né? A gente não tem dúvida. A gente vai trabalhar sabendo o que é, sabendo o que o aluno tem ou como trabalhar, né, com ele. E os alunos, principalmente os mais exigentes, percebem isso. A gente não consegue, ou eu não consigo mais atender sem o mínimo de explicação. E quando você explica como aquilo deveria funcionar e como está, eles valorizam muito. Então eu me sinto muito mais segura. Eu acho que a palavra é essa, né? Segura, me sinto preparada. Então parece que agora abriu, né? Não tem mais aquelas nuvens, agora veio a luz e a gente consegue enxergar aí como trabalhar, como ter o resultado. É inevitável, você muda a forma como você fala, você muda a forma como você vê o exercício, você muda a sua conduta, e aí você passa uma segurança absurda para o seu aluno. E o que é mais legal, você está ali atendendo um aluno, geralmente eu, por exemplo, gosto de atender bastante academias de prédio, né? Eu não atendo em academias de rede, eu atendo a condomínio. E ali eu estou ali com o meu cliente, e aí eu estou ali falando com ele. E sem perceber, quando eu olho, eu tenho 2, 3, às vezes 4 pessoas atentas no que eu estou falando, porque está fazendo sentido para ela. E aí essas pessoas começaram a também, olha, depois eu posso falar com você? Aí eu falei, cara, tem alguma coisa diferente acontecendo. A ação Fit Pro, ela fez o quê? Ela está fazendo comigo, ela está me remodelando como professor, como profissional. Ela está me dando uma segurança profissional que eu nunca tive. Eu nunca tive essa segurança profissional. Eu tenho... E o mais importante, essa segurança é uma segurança que eu sei que eu, administrando o conhecimento que eu aprendi dentro da certificação, é para o bem do meu cliente, que é o mais importante, porque tudo que a gente está fazendo é para o bem comum, que é para ajudar o cliente a alcançar os resultados dele. Mas antes de ele alcançar o resultado, eu preciso entender como eu vou conseguir chegar nesse resultado. Essa é a diferença. Então, tenho como mais pensar da forma que eu pensava antes da certificação. Eu vejo que eu estou entrando numa idade que, se amanhã eu não tiver condição de dar tantas aulas, eu me aprofundando dentro desse conhecimento, a minha intenção é aplicar, trabalhar em cima de testes. É vender os meus testes, é vender o meu conhecimento do que eu vou, da minha capacidade e passar isso. Então, eu posso fazer hoje com meus personagens, mas amanhã eu quero abrir esse leque para fazer também fazer uma outra forma de eu aumentar o meu rendimento, que é outra coisa muito, muito interessante, porque é um campo novo. Além de ser importante você aprender a prevenir lesões durante a execução dos exercícios, também é muito importante você conseguir trabalhar com os alunos que já chegam lesionados. E hoje eu recebo relato de alunas que já foram recusadas, né, por alguns profissionais, por elas terem lesões na coluna, no joelho, porque eles não estavam seguros para lidar com esses casos. E hoje, poder ajudar as pessoas a ter uma melhor qualidade de vida não tem preço.